Bom dia. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite para estar aqui. Então, agradeço ao Comando Militar do Sul e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, minha universidade, pela organização, então, do curso de extensão e iniciação de simulação de combate e blindados. É um prazer para mim estar aqui hoje conversando com vocês e agradeço especialmente ao Coronel Antônio de Moura, né, que foi nosso interlocutor aí durante esse processo de preparação. Então, meu nome é Luciana Nedel, né, sou professora no Instituto de Informática da URGS e minha área de trabalho, né, de pesquisa é justamente realidade virtual e nesse contexto a gente trabalha bastante com o desenvolvimento de simuladores. Hoje, então, eu vou falar sobre a simulação e sua dualidade, né, e falando um pouquinho sobre essa experiência de trabalhar com simulação no metaverso, né, que na verdade corresponde ao desenvolvimento de simuladores imersivos. Bom, então, inicialmente, né, antes de entrar propriamente no tema que nós vamos tratar hoje, eu gostaria só de apresentar o laboratório que nós trabalhamos, né, onde que a gente conduz as nossas pesquisas lá no Instituto de Informática da URGS, né, então onde a gente tem alunos de mestrado, doutorado e graduação, que trabalham em 3 linhas diferentes, né. Então, basicamente, o nosso laboratório se chama VisLab, né, Visualization, Interaction and Simulation, justamente porque nós trabalhamos nessas 3 áreas. Trabalhamos com visualização de informações, né, onde eventualmente a gente faz visualização de dados de forma imersiva ou não. Trabalhamos com interação, então explorando técnicas não convencionais de interação e trabalhamos com o desenvolvimento de simuladores, nesse caso, né, é, o, o foco maior da nossa pesquisa é no desenvolvimento de simuladores imersivos. Bom, então, dito isso, nós vamos começar a conversar aqui agora sobre o tema de hoje, e e aí ele vai ser dividido então nossa fala aqui em quatro tópicos principais. Então, como a gente vai falar, de simuladores em realidade virtual, a gente vai começar olhando os fundamentos de realidade virtual, né, ou seja, quais são os conceitos importantes de se ter em mente, né, de se conhecer para então entender de que forma essa tecnologia pode ser usada no desenvolvimento de simuladores. Então, esse tópico que a gente inicialmente chamava de realidade virtual, nos dias de hoje a gente tem ouvido muito o termo metaverso, né, que é um, um conceito ainda, né, onde o objetivo aqui é que se tenha no futuro algo semelhante ao que a gente tem com a web hoje, né? A gente tem diversos sites que coexistem. Então, a ideia é que, ao invés de a gente ter eh, páginas web, a gente tenha salas, né, ou ambientes em um mundo virtual que é 3D. Então, para explicar esses conceitos fundamentais de realidade virtual, eu vou fazer essa parte da apresentação em realidade virtual, né. Então, nos próximos 15 minutos aí, o que vocês vão ver é o meu avatar e não eu, né, mas assim, a gente tem aí uma semelhança, tanto na maneira de falar, como nos gestos, como mesmo fisicamente. Bom, passada essa primeira etapa, a gente então vai conversar um pouquinho sobre jogos sérios imersivos, né, onde os simuladores se enquadram, e depois vamos falar um pouco sobre alguns trabalhos que a gente tem feito justamente nessa área de realidade virtual, na tentativa de entender de que forma a realidade virtual nos ajuda no desenvolvimento dos simuladores para treinamento. E aí, a partir disso, a gente vai então concluir e fazer alguns comentários finais. Ok, então a ideia hoje é a gente falar sobre realidade virtual, falar sobre metaverso. Metaverso é um termo que vem depois de realidade virtual, né? Então vamos começar por esse, né? O que significa realidade virtual? Então, realidade virtual é, na verdade, uma expressão
que quer dizer pouca coisa, tá? Porque a gente tem dois termos que são um ou oposto do outro. Então, ou a coisa é real ou ela é virtual, né? Não poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que a gente entende, analisando um por um, né? O que a gente entende por virtual? Virtual é alguma coisa que da qual a gente sente o efeito, mas não necessariamente a coisa existe. E aí, o exemplo que a gente sempre usa é o exemplo de memória virtual, numa máquina, num computador, onde, então, por exemplo, um sistema desktop qualquer, no Windows, eu posso abrir N programas ao mesmo tempo. Não significa que eu tenho memória para tudo aquilo, tá? Mas o usuário ele entende que tem memória. E que o processador está fazendo por trás para gerenciar não é problema do usuário, né? Ele entende que essa memória existe. Por outro lado, o que é a realidade? A realidade é aquela coisa que, mesmo que a gente não sinta o efeito, ela existe, ela está ali, ou seja, ela é real, independente do que a gente pense dela. Então, o exemplo também que eu sempre uso é o exemplo de uma janela aberta, uma janela fechada, desculpa, com o vidro muito limpo, e aí eu acho que ela está aberta e eu vou botar a cabeça para fora, né? Uma porta, passar e ali tem o vidro. Então, o que acontece? Eu não consigo passar. Eu estou olhando, eu acredito naquilo, né? Mas a realidade é, eu acredito em uma coisa, mas a realidade é outra. Então, no fundo, o que a gente quer dizer com esse termo realidade virtual é na verdade, a criação de um mundo paralelo, onde as coisas acontecem em outro lugar, pode se assemelhar ou não à vida real, mas na verdade o termo em si não significa muita coisa, ele ficou muito mais por herança, né? Porque quando se começou a trabalhar com isso, assim que chamava, foi outra coisa qualquer. Próximo. Então vamos tentar primeiro entender como é que isso começou. Então, a ideia de realidade virtual, ela surgiu lá em 1965, né, com o Ivan Sutherland, que depois é um pesquisador, né, ele é conhecido como o pai da computação gráfica, e também o pai da realidade virtual, né, e ele, anos depois, em 88, ele ganhou o Turing Award, né, que é o prêmio, dizer, como se fosse, bom, é o prêmio máximo da computação, né, para cientistas. Então, como se fosse o Nobel da computação. Então, o que ele fez? Ele, na verdade, em 1965, ou seja, quando a gente não tinha, tinham poucos computadores, fazia pouca coisa em computação, ele sugeriu que a gente podia um dia fazer um display, né, que nos permitisse olhar imagens que fossem todas elas geradas por computador e que elas fossem tão realistas que a gente não conseguisse distinguir ela das coisas reais. E aí, quando se começou a trabalhar com computação gráfica, né, e ele começou lá em 64, no caso, 62, o que a gente tentava fazer, e durante muitos anos foi isso, foi realmente gerar essas imagens muito realistas, né, até que a gente conseguiu chegar nesse ponto em tempo real. Próximo. Então, essa foi assim que começou com essa ideia de computação gráfica. Né? Então, o Sutherland escreveu um artigo, que era um artigo muito curto, 2 páginas, que chamava The Ultimate Display. Bom, isso tudo foi em 65. Em 68, ou seja, um pouco depois, né, daí em Harvard, ele produziu o que foi o primeiro head-mounted display, né, que é esse aqui que dá para ver nessa imagem. Então, ele era formado por dois monitorzinhos, né, os dois de tubo de raios catódicos. E ele, então, era um sistema inédito. Foi a primeira vez que alguém fez um head-mounted display. E além de ter os 2 monitores, um para cada olho, ele tinha também um sistema de rastreamento que ficava em cima da cabeça, de forma que se a pessoa, o usuário, olhasse para um lado, né, ele ia enxergar uma imagem diferente, porque o hardware conseguia detectar que ele girou a cabeça. Próximo. Isso naturalmente com cabo, né? Então era um sistema pesado, era tudo de raio catódico, a gente não tinha LCD, não tinha LED, não tinha essas coisas.
Mas então, assim, essa foi uma contribuição que a gente conta aí, né, 50 anos, claro. E o que o Sutherland dizia, então, esse aqui é um trecho do artigo, aquele que eu mencionei, The Ultimate Display, e o que ele dizia era que a gente tinha que, quando a gente olha para uma tela de computador, e sobretudo para essas telas, né, que são aqui desse Head Mounted Display dele, a gente não tinha que pensar nisso como sendo uma tela, mas como se fosse uma janela. E aí, através dessa janela, a gente consegue olhar para um mundo virtual. Tá? Então, pensa, quando a gente olha para uma janela, a gente vira a cabeça para um lado, depois vira a cabeça para o outro, a gente enxerga coisas diferentes. Né? Então, ele dizia ainda que, na verdade, o grande desafio da computação gráfica é fazer com que esse mundo virtual ele parecesse real, né? Que a gente conseguisse escutar, que a gente conseguisse se novelar, que a gente conseguisse, que ele respondesse a tudo que a gente fizesse, né? As nossas ações também em tempo real. Né? Então, basicamente é isso. Eu quero estimular todos os sentidos humanos e isso a gente vai acabar entendendo que está, né, o melhor o mundo virtual. Pode passar. Bom, então assim foi que as coisas começaram. Então, naturalmente, isso aqui era um conceito e ele ficou sendo um conceito por muito tempo. Tá? A realidade virtual começou a se desenvolver, né, melhor ali no final dos anos 80, pela metade dos anos 80, né, e nos anos 90 a gente tinha várias coisas que acontecendo já. Então, para a gente conseguir ter uma experiência de realidade virtual, tá? Então, aqui um pouco lembrando que para a gente poder falar de metaverso, né, a gente tem que entender um pouco de realidade virtual e conceitualmente do que se trata. Então, a gente sempre diz que para eu ter realidade virtual, eu preciso considerar 4 elementos-chave. Então, primeiro, eu preciso ter um mundo virtual. Tá? Então, ele tem que ser um mundo construído como esse. Né? Esse é um exemplo de realidade virtual. Eu preciso garantir a imersão, ou seja, o usuário ele tem que se sentir presente nesse mundo virtual. Né? Ele tem que estar imerso tanto física como mentalmente. Então, a imersão física, para ter a imersão física, a gente precisa de equipamento, né? Precisa de dispositivos. O dispositivo que a gente tem usado, o mais popular nos dias de hoje, são os head-mounted displays, mas tem simuladores, né? Simuladores aí, simulador de voo, né? A NASA sempre tem, né? A gente tem as caves, que são os maiores. Então, tem uma série de dispositivos que nos garantem imersão física. Por outro lado, a imersão mental, ela é muito dependente da qualidade do conteúdo. Né? Então, assim, a gente consegue ficar muito imerso num livro, né? Se esse livro for muito bom, e de maneira que mesmo que alguém fale com a gente, às vezes a gente não consegue responder porque nem ouviu. Então, quer dizer, um livro não tem nenhuma imersão física, mas ele pode garantir uma imersão mental muito boa. Né? Filme é a mesma coisa, jogo é a mesma coisa e ambiente virtual é a mesma coisa. Então, essa imersão mental, ela vai depender muito da qualidade do conteúdo. Bom, a gente precisa ainda, para ter realidade virtual, ter o feedback multissensorial. Então, o que ajuda uma pessoa a se sentir presente no lugar, em qualquer lugar real? Né? É o fato dela sentir, ela sente as coisas, né? Ela bota a mão, ela entende que ela bate na parede, ela entende que ali tem alguma coisa. Ela sente cheiros, gostos, ela sente o tato, né? Então, quer dizer, quando eu bato na minha mão, eu sinto ela, né? Não apenas eu vejo uma mão encostando na outra, como eu também sinto. Então, eu preciso estimular todos os meus sentidos. Quanto melhor eu estimular os sentidos, todos eles, melhor vai ser a minha experiência virtual. E, finalmente, eu preciso interagir. Né? Então, interatividade é um outro ponto-chave aqui. Ou seja, eu estou no mundo que é virtual,
Se eu quero olhar para cima, então assim, eu preciso levantar minha cabeça, eu olho para cima. Se eu quero olhar os meus braços, né, assim, eles têm que se mexer. Se eu quero pegar, interagir com alguma coisa, eu quero pegar um objeto, é bem normal que eu leve a minha mão até esse objeto e pegue ele. Né? Então, enfim, interagir de forma natural também é um elemento chave aqui. Bom, próximo. Então, o que a gente pode observar disso é que esses elementos chaves sempre precisaram existir. A gente evoluiu muito neles, né? Então, todo mundo conhece experiências de realidade virtual. Quem ainda não tinha visto uma, está vendo agora, né? Mesmo que vocês aí não estejam imersos, eu estou. Né? Assim, esse é um caminho que a gente vai trilhando. Naturalmente, né? Quem está me enxergando aí está vendo que nem sempre os braços eles correspondem ao que eu estou fazendo como gesto aqui, né? Dá para imaginar que tem gestos que aparecem aí, que é óbvio que eu não fiz. Eu não tenho pernas, mas as coisas mais ou menos, esse avatar se comporta como eu me comporto. Ele tenta mostrar o que eu estou fazendo. Quando eu boto minhas mãos para trás, ele um pouco desaparece. Se eu boto elas para cima, ele também desaparece, ele para de rastrear. Mas em linha, e às vezes o movimento fica muito esquisito, mas em linhas gerais as coisas funcionam. Então, o que a gente busca como o ideal de realidade virtual, né? É quando a imersão física é completa. Então, é isso que, do ponto de vista técnico, a gente busca. E aí tem essa figurinha aqui que eu gosto bastante, que é do Matrix, né? Então, todo mundo, quer dizer, eu assumo que quase todo mundo viu o Matrix, mas a ideia do filme, então, é um filme velhíssimo, nem me importa de dar spoiler aqui, mas toda a ideia do filme é que as pessoas elas estavam no mundo viviam no mundo virtual e elas sequer, a maioria delas sequer tinha consciência de que elas estavam dentro de um avatar. Tá? Nesse caso aqui, a conexão com o mundo real, elas estavam por um cabo, né, assim, conectava no pescoço, a pessoa ficava deitada lá e dali assim o computador se comunicava com ela, né, uma ilusão assim de conectar o cérebro à máquina. E aí as pessoas achavam que elas estavam se mexendo ao passo que elas estavam sentadas. Esse não é o caso aqui, bem aqui. Né? Então, assim, eu estou falando, esse aqui é o meu avatar e eu estou de verdade me movimentando. Então, se eu quero caminhar aqui, eu vou dar 1, 2, 3 passos e todo o meu movimento das mãos ele está também acontecendo e eu estou em pé aqui, eu não estou sentada. Próximo. Então, nesse caso, existe uma mímica, o que facilita bastante, né, a gente entender que realmente está no mundo virtual. Então, a situação, próximo ponto. Então, a situação é essa aqui, na verdade, a pessoa está vestindo um óculos, está eventualmente segurando controles, eu não estou segurando controle nenhum, né? Esses são só os gestos naturais da mão. Bom, a gente também ouve muito falar em realidade aumentada. Né? Então, se por um lado tem realidade virtual, onde tudo acontece num mundo que não é aquele onde eu vivo, a realidade aumentada é um pouco diferente, né? Então, em realidade aumentada, eu tenho o mundo real e eu vou adicionar objetos no mundo real. Então, quer dizer, para a gente conseguir ter a realidade aumentada, eu preciso de um dispositivo que pode bem ser um óculos, mas ele tem que ser translúcido. Né? Então, esse aqui é um exemplo onde a gente tem uma pessoa jogando Minecraft e, na verdade, ele constrói as suas casas por tudo. Ele botou umas em cima da mesa, outras em cima. Os mundos vão crescendo pela casa, né? Outros em cima do sofá, no armário, próximo. Então, esse é só um exemplo de entretenimento em realidade aumentada. Tá? A gente pode ter outras coisas, né? Como nesse exemplo aqui. Eu tenho a pessoa, de novo, com um óculos, né? Bem como o outro. E aí ele está na cozinha de casa e ali na TV virtual ele está enxergando o jogo de futebol. Aqui em cima do balcão ele tem a previsão do tempo, tem um livro de receitas virtual colado lá no armário real, a lista de compras virtual grudada na geladeira, e assim ele consegue
interagir com essas coisas todas. Próximo. Nesse próximo slide, a gente vê um exemplo de usar o menu, né? A gente está sempre precisando, né, selecionar o dado, informações e tal. Então, o meu menu pode estar, por exemplo, na palma da minha mão. Tá? Então, através de projeção, eu consigo enxergar o próximo. Realidade aumentada, né, nos dias de hoje, ela ainda não chegou no mesmo nível que a realidade virtual chegou. Tá? É uma possibilidade que já tem coisas acontecendo. A gente usa muito realidade aumentada no celular, né? Então, quer dizer, eu aponto o celular para os lugares e daí com a câmera do celular eu consigo capturar a imagem e interpretar essa imagem e cada vez que eu olho isso através da tela do celular eu consigo adicionar outros objetos. Né? Então, claro, eu estou sempre enxergando o meu mundo real em volta do celular. Né? Então, vamos dizer assim, o hardware, do ponto de vista técnico, tecnológico, eu não consigo ainda garantir que eu vou acreditar que aquele objeto virtual ele faz parte do mundo real. Né? Porque qualquer movimentinho para o lado do celular eu já não enxergo assim. Bom, então, continuamos. Ok, então voltando à vida real, né? Vocês devem ter percebido que nesse período aí em que a gente teve como um avatar, né, no mundo virtual, nem sempre a imagem que vocês enxergavam era uma imagem estável, né? Então, basicamente, essa imagem, né, de eu falando ali, ela foi capturada por uma outra pessoa que também estava com o Head Mounted Display, né, e naturalmente os movimentos da cabeça dessa pessoa acabam se refletindo ali. Então, é por isso que às vezes a imagem aparecia de lado. Então, esse é um resultado desejável, né, quando a gente quer garantir que a pessoa, ou aumentar a probabilidade da pessoa que está assistindo se sentir dentro daquele ambiente. Bom, mas então, né, então, assim, dessa forma, encerramos aí essa primeira etapa, onde a gente olhou um pouco dos conceitos, né, que são envolvidos em realidade virtual e que são necessários quando a gente vai trabalhar com simuladores imersivos. Então, o nosso próximo tópico aqui, né, vai ser falar sobre jogos sérios imersivos. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é um extrato muito, muito resumido, realmente, de um trabalho que a gente publicou recentemente, né? Esse trabalho foi publicado em 2018, quando a gente estava buscando entender de que maneira, o que as pessoas estavam fazendo em termos de jogos sérios imersivos. Então, o conceito, então, aí se publicou esse artigo que vocês estão vendo aí, a primeira página, né, onde a gente fez uma análise da tecnologia de realidade virtual usada em simulações imersivas que tinham, então, um propósito, né, sob a perspectiva de jogos sérios. Então, para a gente poder, então, nessa época, né, faz 4 anos aí, o que a gente queria era entender, né, o que estava acontecendo nessa área, né, que já havia sido publicado. E, para tanto, a gente fez uma pesquisa exaustiva, assim, nos principais veículos, né, tanto anais de conferência como revistas da área de realidade virtual, né, buscando artigos que falassem sobre isso, sobre simuladores. Então, a gente entende aqui que os simuladores virtuais, eles são uma alternativa que a gente pode considerar tanto segura como de baixo custo para fazer treinamento de tarefas que são perigosas, né, ou tarefas que são realizadas em ambientes hostis. Então, né, uma tarefa perigosa pode ser, por exemplo, a gente tentar desligar uma usina nuclear. Né? Então, esse é um ambiente hostil e uma tarefa perigosa. Né? A maioria das tarefas, né, quando a gente fala de treinamento militar, por exemplo, envolve campo de batalha, né? Então, tem simulação de
de situações de guerra. Esse também é um ambiente hostil, um ambiente onde a gente não quer, naquele momento ainda, é, colocar pessoas que não estão treinadas, né? Então, são ambientes perigosos, ambientes complicados, que a gente precisa de um treinamento anterior a quando a situação ocorre. Então, para esse tipo de situação, os simuladores virtuais, eles fazem todo sentido. Adicionando a isso, e a gente entende, né, como eu disse ainda há pouco, que os simuladores virtuais são uma espécie de jogo sério, né? Então, o que é um jogo sério? É aquilo que é um jogo, né, acima de tudo, então, portanto, ele tem objetivos, é, de alguma forma a gente controla a evolução, chegar a um resultado positivo funciona como uma motivação, como um engajamento do usuário. No entanto, o propósito desse jogo é sério. Então, ele tem uma aplicação, que é uma aplicação que a gente considera séria, né? Bom, mas então, dito isso, a gente também entende que o uso de realidade virtual, né, junto com técnicas que são utilizadas nos jogos, né, como essas que eu acabei de dizer, né, técnica de engajamento, de storytelling, né, de ter um objetivo, de contagem de pontos, de premiação. Então, se eu usar a realidade virtual e jogos, eu tenho um potencial grande de melhorar a experiência do usuário, né, nesses ambientes virtuais. Por quê? Com realidade virtual eu consigo aumentar o realismo, eu consigo aumentar a imersão e, com isso, o engajamento e também a motivação de quem está, no caso, sendo treinado ou aprendendo, né? Então, para entender o contexto nessa área, o que já foi feito, o que nós fizemos foi estudar o impacto da tecnologia de realidade virtual em 46 simuladores, que a gente chama aqui de simuladores gamificados. Bom, e a partir desse estudo, desses 46, a gente montou essa taxonomia que se enxerga aqui, né, onde a gente tenta classificar cada um desses 46 artigos, todos foram lidos, né? A gente classifica eles de acordo com vários critérios. Então, por exemplo, né, eu classifico eles de acordo com o nível de imersão que a simulação está trazendo e de acordo com o estudo de usuário que foi feito naquele artigo. Então, do ponto de vista de propósito do jogo sério, a gente encontrou 5 tipos diferentes, 5 propósitos diferentes. Então, o jogo ou é feito para treinamento, ou para aprendizagem, ou para tratamento, né? Então, várias, a gente tem vários simuladores na área médica, né, que tentam ajudar o paciente na fisioterapia, ajudar a perder medo de altura, medo né, de algum animal, então tratar fobias, né, fazer recuperação de movimentos. Bom, então as outras duas, os outros 2 propósitos que a gente encontrou foi para cuidado pessoal, né, que a gente chama de self-care aqui, e para avaliação de alguma de alguma capacidade, né. Bom, então a gente tentou não, a gente classificou os artigos todos de acordo com o propósito do jogo. A gente também classificou os simuladores de acordo com o ambiente virtual, né, e daí a gente mediu, né, qual era o dispositivo que estava sendo usado, né, se era um head-mounted display, uma cave, um conjunto de projeção em paredes, se era uma tela grande. A gente mediu também, né, classificou eles de acordo com o nível de imersão, se a imersão era completa ou se era uma imersão parcial. Também classificamos eles de acordo com o feedback que o sistema dá, né, se é um feedback sensorial, por exemplo, qual é o tipo de desempenho que as pessoas têm. Classificamos também de acordo com a interação, né, se faz um rastreamento, né, que a gente chama de motion tracking. Em geral, a gente faz, no mínimo, o rastreamento da cabeça, né, da orientação da cabeça do usuário, mas também a gente rastreia as mãos, rastreia os dedos. No exemplo que a gente viu agora, né,
do meu avatar, ali a gente estava rastreando a parte superior do corpo. Basicamente, a gente estava rastreando as duas mãos e a cabeça. E com isso conseguia fazer a simulação do resto da parte superior do corpo. Mas eu posso rastrear o torso, os pés, o corpo todo, né? Os olhos, etc. A gente classificou também os sistemas de acordo com o público-alvo, né? Então, qual é o perfil do público ao qual o simulador foi desenvolvido? Né? Se é um público profissional, se são pacientes, no caso da área médica, se são crianças, se são idosos, né? Assim, enfim, quem é o usuário-alvo. Em relação ao tipo de estudo com o usuário, né, a gente também avaliou classificou eles, se foi feito estudo de usabilidade, só de efetividade, um estudo de imersão, né. Também classificamos de acordo com o design, né, se foi experimental, se foi profissional, né, o que a gente chamou aqui de não experimental, se foi mais ou menos experimental. E classificamos de acordo com os participantes, ou seja, os testes com o usuário, eles foram feitos com o público-alvo, foram feitos com um público qualquer, né, ou foram feitos com o extrato do público-alvo. E depois também pegamos qual era o tamanho da amostra, né, ou seja, com quantos usuários os testes foram feitos. Então, a ideia aqui foi ter uma grande tabela, né? A gente não tem como entrar em detalhe disso agora, mas o artigo está lá, se vocês quiserem ver os resultados todos. Então, só para dar uma ideia do tipo de resultado que nós encontramos, aqui a gente vê como é que a classificação dos simuladores de acordo com o objetivo. Então, é interessante que 35% dos simuladores que já foram desenvolvidos, publicado o trabalho completo, foram para treinamento. Depois a gente tem 18% que foram para ensino e 35% para tratamento, ou seja, todos eles na área médica. E aí depois uma minoria de artigos relata simuladores que para outros fins, né? Que aqui a gente classificou como avaliação ou cuidado pessoal. Então, se a gente for agregar alguns desses tópicos aí, né, a gente entende que 80% dos simuladores imersivos desenvolvidos e publicados, né, como resultado de pesquisa, nos últimos anos, são para treinamento, ensino e tratamento, né? Praticamente todos eles envolvem ações que são muito físicas, tá? A gente também analisou cada um desses tipos aqui, desses objetivos, de acordo com o quanto de realidade virtual se usou. E esses traços em amarelo aqui mostram a quantidade de simuladores que trabalham no ambiente completo, consideram um ambiente completamente imersivo, ao passo que os traços azuis, né, pintado de azul, é cinza aqui, mostram aqueles que trabalham com realidade virtual parcial, então não está completamente imerso. Dá para ver que, no caso dos simuladores feitos para ensino e para treinamento, a maioria deles considera a imersão, né? Considera ambientes completamente imersos. Então, a gente vê aqui para ensino quase 80% e para treinamento mais de 60%. Né? Então, os outros um pouco menos, mas esses como são também os mais significativos aí, em termos de quantidade, eu achei que seria interessante mencionar. Bom, de novo, né, eu não vou mostrar em quantidade de detalhes, a gente chegou a uma porção a gente conseguiu entender várias coisas interessantes, né, ao longo do artigo, mas eu queria trazer para vocês alguns insights que vieram dali, né? Então, um deles é que jogos sérios imersivos oferecem resultados similares aos métodos tradicionais quando a gente se refere à aquisição de conhecimento. Ou seja, eu consigo transmitir um conhecimento tão bem nos jogos sérios, né, nos simuladores em realidade virtual, do que nos tradicionais. Ou seja, com essa nova tecnologia eu não perco em nada. Entretanto, a gente reparou
né, analisando os artigos todos, que eles são mais efetivos na retenção de conhecimento. Ou seja, daquele conhecimento adquirido, né, quem passou por um simulador em realidade virtual acaba retendo mais o conhecimento para o futuro, né. Então, dá para dizer assim que o nível de esquecimento é menor. Bom, a gente também reparou aqui que ambientes virtuais imersivos ajudam mais do que métodos de treinamento convencionais, quando o que se busca é entendimento das situações e processos, né? Então, entendimento tanto do ambiente como do que está acontecendo lá, né? Então, aqui, essa comparação, né, não se dá, ela, na verdade, compara um simulador em realidade virtual com um simulador desktop, né? Eu não estou com atenção, não estou comparando aqui um simulador em realidade virtual com um treinamento de campo, né? Então, naturalmente, o treinamento de campo traz algumas vantagens em termos de percepção, etc. Por outro lado, o treinamento em realidade virtual consegue simular situações que a gente não consegue simular numa atividade de campo, né? Bom, então, para concluir essa primeira parte, o que a gente pode falar aqui é que, com esse estudo, né, que foi um estudo extenso, a gente percebeu que a realidade virtual imersiva melhora os resultados dos simuladores em geral. De novo, comparando com uma situação desktop, um simulador desktop com um simulador em realidade virtual, o resultado em realidade virtual ele é melhor, ele aumenta o ganho no aprendizado, né? Então a aquisição de conhecimento ela é maior, e ele também aumenta a retenção desse conhecimento. E se viu ainda que em aplicações de reabilitação, a gente tem melhora nos resultados clínicos, né? Então, falando aqui agora especificamente em aplicações da área médica. Por outro lado, a gente também percebe algumas limitações, uma delas é o motion sickness, né, o cyber sickness, que é aquela sensação de enjoo, né, que pode causar na pessoa depois que ela usa equipamento de realidade virtual por um certo tempo. Então, é um pouco como o enjoo do mar, né, que sente, o enjoo que as pessoas sentem às vezes quando pega uma estrada com muita curva, é o mesmo tipo de coisa que a gente observa às vezes em ambientes virtuais. A gente ainda tem uma outra limitação, que o acesso aos equipamentos de realidade virtual, ele ainda não é tão socializado como é o acesso a dispositivos móveis, né, como celulares, o acesso das pessoas a desktop. Então, todo mundo tem um computador em casa, mas nem todo mundo tem um equipamento de realidade virtual em casa, né? Então, longe disso ainda. Então, isso acaba ainda sendo uma limitação nos dias de hoje, mas que com os preços baixando, né, isso está mudando rapidamente. Hoje em dia, a gente compra óculos de realidade virtual por 300 a 500 dólares fora do Brasil. Brasil, em função dos impostos, né, que acaba sendo mais caro. Muito bem. Então, encerrado esse primeiro estudo, a gente continuou trabalhando nessa mesma linha de explorar as vantagens, os efeitos da realidade virtual em simuladores, e aqui a gente focou especificamente em simuladores para treinamento. Então, aqui também eu coloquei a primeira página de um artigo que a gente publicou recentemente, esse foi no ano passado, né, 2021, onde a gente fez alguns experimentos, né, para medir o efeito da realidade virtual em simuladores para treinamento, né? Então, a gente explorou aqui duas questões, que foi a percepção e a aquisição de conhecimento. Bom, então, só para ilustrar, antes de a gente entrar nesse tópico, né, esse é um tipo de simulador que tem sido desenvolvido e testado ao longo dos anos. A gente, né, falei há pouco que nós mesmos comparamos 46 trabalhos diferentes, mas a gente pode chamar atenção aqui para algumas áreas, como treinamento de bombeiros, né, tem um artigo de 2007 que faz isso, treinamento de segurança na área da aviação, que tenta mostrar os procedimentos de segurança no caso de um acidente com um avião, foi um artigo aqui de 2015, questão de reabilitação física e cognitiva, né, falei bastante de aplicação na área médica, né,
Então, temos aí um artigo de 2007, né? E outros que trabalham com design de participação, né? Onde várias pessoas localizadas em pontos diferentes conseguem se reunir numa mesma reunião, analisando o mesmo cenário, todos eles no metaverso, né? Então, artigo de 2008 aí. Bom, o que a gente quis com esse trabalho? Nosso objetivo aqui foi buscar aumentar o entendimento dos efeitos do uso das tecnologias de realidade virtual nos simuladores. E aí a gente trabalhou com 3 níveis de fidelidade do ponto de vista de tecnologia. Então, baixa fidelidade, né, que é uma situação desktop praticamente, alta fidelidade, que é imersão completa, e a moderada, que é eu tenho algumas coisas, né, que estão com maior fidelidade e outras com menos. E organizamos 2 experimentos. No primeiro experimento, né, a gente chamou de percepção do usuário. Então, a gente tinha aqui um simulador de avaliação de percepção de risco, e o nosso objetivo era investigar de que forma os dispositivos de realidade virtual influenciam na percepção do usuário. Então, basicamente, se eu trocar a maneira de ver, né, eu trocar o tipo do display, de que forma isso influencia nos resultados. E no segundo experimento, a gente tratou a questão da aquisição de conhecimento. E aí tinha um simulador de troca de para-raios. Então, tanto o cenário do primeiro experimento como o cenário do segundo experimento foram cenários que a gente tinha desenvolvido previamente para um simulador que a gente desenvolveu num projeto com a ES Sul, né, que é a fornecedora de energia elétrica. Então, o objetivo do segundo era investigar os efeitos de 4 técnicas diferentes de interação na experiência do usuário e no ganho de conhecimento. Então, assim, se a técnica de interação ela é mais natural, isso traz um ganho? Sim ou não? Então, nesse primeiro experimento, a gente teve 61 participantes, e a gente considerou 3 setups. Um deles, né, o de alta fidelidade, o usuário usava um head-mounted display. O de média fidelidade usava um display wall, né, uma tela grande. E no terceiro, de baixa fidelidade, usava um monitor, né, desktop. As hipóteses que a gente testou, né, foram, primeiro, que os dispositivos que provêm maior imersão, eles melhoram o desempenho do usuário, ou seja, quanto mais imerso, melhor é o desempenho. E a segunda hipótese é que o cyber sickness, né, que antes eu chamei de motion sickness, são sinônimos aqui, não irá impactar no desempenho do usuário. Tá? Então, não tem, o cyber sickness não é importante. Então, tomamos várias medidas aí, né, cyber sickness, senso de presença, senso de imersão, experiência do usuário, tempo, precisão. E as nossas conclusões, né, a primeira delas, né, infelizmente aqui a gente não conseguiu provar que maior a fidelidade de visualização, ou seja, quanto maior a imersão, melhor o desempenho do usuário, né? Mas a gente conseguiu provar que a cyber sickness não impacta realmente no desempenho do usuário. Né? Então, por que que eu digo aqui que a gente não conseguiu provar? Porque a gente precisa sempre buscar significância estatística para ter a prova, né? Então, a gente teve o nosso experimento durava entre 5 a 10 minutos, e talvez por ser esse tempo curto, a gente não conseguiu ver a diferença entre os dispositivos. Também não vimos a correlação em relação ao tempo e desempenho, em relação ao uso dos dispositivos, né? Ainda que o desempenho, em média, do uso do head-mounted display foi um pouco superior aos outros. Então, essa medida aqui foi feita de forma subjetiva, né? E aqui a gente teve vários resultados positivos, né? Aplicando questionários de resultados subjetivos, os usuários relataram que ficaram satisfeitos com a experiência, né? Eles também tiveram um maior senso de presença e imersão quando estavam com o head-mounted display. E eles tiveram um aumento também no sentimento de estar lá, de estar presente no mundo virtual. No experimento 2, a gente queria medir a aquisição de conhecimento.
Então, nesse caso, os equipamentos usados foram o Head Mounted Display, né, foram um sensor da posição das mãos, né, o Razor Hydra, e foi uma superfície que detectava os passos, né, que é essa que dá para ver aqui embaixo dos pés da pessoa. Nós trabalhamos, então, com 4 condições do experimento, onde aqui o que a gente está levando em consideração é a técnica de interação, né? Então, no primeiro, trabalhava com apontamentos, uma técnica de raycasting, e com caminhar no mesmo lugar, detectado, então, por essa plataforma. Na técnica B, também usava a técnica do apontamento, usando a mão para apontar, e um joystick para caminhar, então a caminhada já não era natural. Na condição C, a movimentação da cabeça dava a direção, né? Servia para fazer a seleção, e a plataforma, né, para fazer a caminhada, a locomoção. E depois a condição D, usa o Head Mounted Display para fazer a seleção de objetos, seleção pelo olhar, e um joystick para fazer a caminhada. Então, esse experimento contou com 46 participantes, e as nossas hipóteses eram que quanto mais natural for o movimento, melhor vai ser o desempenho na tarefa, muito parecida com a hipótese anterior. Que o uso de dispositivos que requerem movimento das mãos e pés não vão resultar em cybersickness, ou seja, se a interação é natural, a gente não tem cybersickness. E que técnicas que induzem a uma carga cognitiva maior, ou seja, as técnicas menos naturais, vão prejudicar o desempenho dos usuários. Essas são as 3 hipóteses. Bom, a gente não conseguiu resultados completamente conclusivos em nenhuma das 3, né? Então, o nosso experimento durou de 20 a 33 minutos, em média. A condição D foi a mais lenta, onde a condição D considerava locomoção de forma um pouco natural. Os resultados foram atingidos com 95% de precisão, então não teve diferença entre as condições. Talvez o objetivo aqui fosse muito fácil e por isso tenha tido bom desempenho com qualquer uma das técnicas, né? Nos experimentos todos, né, do conhecimento que era para ser adquirido, mais de 50% dele conseguiu ser percebido pelos usuários. Então, em todas as condições. Então, a gente também não conseguiu ver a diferença. Então, por isso que a gente não teve resultados conclusivos aqui, né? E a gente também mediu a questão de cybersickness, né, obtendo com os questionários, e a gente teve aí um melhor score com a condição B, né? Então, usando a mão e usando a mão para selecionar e o joystick para se movimentar. Então, aqui a gente pode enxergar, né, um vídeo ilustrando esse simulador, né? Dá para ver aqui os 2 experimentos que a gente fez. Então, o primeiro dele foi treinamento e percepção de risco, né? Onde se andava, o usuário tinha que andar por um ambiente e detectar e marcar coisas que pudessem gerar perigo de acidente do trabalho, né? Então, assim, uma cadeira fora do lugar, né, como foi o caso ali, um quadro torto, uma poça de água no chão. O segundo experimento, o objetivo era aprender, né, a montar um cenário de segurança para poder fazer a substituição de um para-raio. Essa é uma atividade que se faz na indústria de energia. Então, a gente tem que colocar os cones nos lugares corretos, tem que calçar o caminhão, né, tem uma série de coisas que são necessárias fazer e a pessoa que estava sendo treinada precisava fazer tudo isso usando os diferentes setups. Então, nesse caso aí, usava só o display comum, né, nesse outro caso aqui, um display grande, né, então uma display wall, que a gente chama, e no terceiro setup usava o Head Mounted Display, né? Então, em relação à interação e as condições de locomoção,
aí tem uma demonstração das técnicas todas, né? A condição A com a plataforma para se locomover e a posição da mão para selecionar, né? Depois, a segunda condição com raycasting, e daí um joystick para se movimentar, né, e não mais a plataforma. Todos ficavam em cima da plataforma, independente de ela estar detectando ou não, para a gente ter semelhança entre os diversos setups. Depois, a orientação da cabeça para fazer a seleção, né, então tinha que olhar para os objetos para selecionar, e a navegação caminhando, então, em cima da superfície, e finalmente a condição D, que era usar a orientação da cabeça e um joystick, então, para se locomover. Essas foram só para ilustrar todas as condições. Bom, o que a gente aprendeu com esses experimentos? Então, o primeiro aprendizado é que a desorientação, né, é provavelmente uma consequência do desconhecimento do usuário de seus arredores. Então, quando o usuário não consegue entender onde é que ele está e se sentir presente no ambiente, isso acaba tendo uma influência negativa na tarefa que ele tem que realizar. Então, a solução para isso é a gente aumentar o conhecimento sobre o ambiente para, então, melhorar a experiência do usuário. Então, isso a gente concluiu com os nossos experimentos e também com outros artigos, né, de outros autores. Então, se a gente puder, quanto mais imerso ele estiver no ambiente, melhor vai ser a orientação. A segunda lição aprendida é que o uso de técnicas de interação mais naturais possíveis continua a ser a melhor escolha, né? Ou seja, investir em técnicas de interação que sejam naturais potencialmente vai gerar um melhor resultado nos nossos simuladores imersivos. Terceira lição aprendida é que a percepção ela é mais afetada pela experiência do usuário no tópico do simulador do que pela tecnologia empregada, né? Ou seja, quanto mais familiar o usuário é com aquela tarefa, melhor vai ser a experiência dele. Isso tem mais experiência prévia dele, tem mais relação com o resultado do que a tecnologia. E, finalmente, a quarta lição aprendida é que a experiência com os jogos desempenha um papel bem importante na simulação. Ou seja, usuários que são jogadores de videogame, eles acabam tendo um resultado melhor e com menos cyber sickness, por exemplo. Então, assim, incentivar as pessoas a jogar videogame é uma boa estratégia para ter bons usuários de simuladores imersivos. Bom, concluindo então, né, estamos chegando ao final do nosso tempo, a gente realizou aqui 2 estudos com o usuário, envolvemos finalmente 107 sujeitos de teste, fizemos avaliação dos efeitos de 3 dispositivos diferentes de exibição, né, na aprendizagem perceptiva. Avaliamos também os efeitos de 4 diferentes técnicas de interação e locomoção na percepção, né, e retenção de conhecimento. Chegamos a algumas lições sobre a escolha de uma configuração de realidade virtual para simuladores de treinamento. A gente não tem ainda, e talvez nunca tenha, né, soluções que são definitivas, porque tudo é muito dependente dos dispositivos que estão à disposição, mas a gente caminha passo a passo para melhorar o nosso entendimento, né, do que é bom e o que não é bom para sistemas de simulação em realidade virtual. A gente tem algumas limitações aí, né? Os nossos testes, todos com usuários, foram between subjects, e isso acabou nos gerando grupos pequenos, né? De sempre com 20 a 12 pessoas, 20, no primeiro experimento, 20 pessoas em cada grupo, no segundo, 12 em cada grupo, que é um número pequeno quando a gente busca significância estatística. Os participantes que nós usamos eram alunos de graduação da ciência da computação, então não eram os usuários-alvo, que é um outro problema. E a gente entende que precisa, então, replicar os experimentos com grupos maiores, né, formados por uma população-alvo.
os resultados que a gente encontra são sempre muito dependentes dos dispositivos usados. Então, cada vez que aparecem novos dispositivos, precisamos fazer novos testes. Bom, finalmente, os comentários finais, né, a gente entende, fizemos aqui uma cobertura muito rápida, né, mas o que se entende com o resultado de tudo que nós temos pesquisado aí nos últimos 10 anos nessa área, que o uso de simuladores de realidade virtual é cada vez mais uma possibilidade promissora para treinamento, né? Sobretudo agora que se fala tanto em realidade virtual nas casas das pessoas, em metaversos. Novos dispositivos oferecem novas possibilidades e a necessidade de melhores técnicas de interação. Ou seja, a pesquisa em novas técnicas de interação, ela acontece sempre de forma contínua. O uso do metaverso como uma plataforma vai facilitar a integração entre os diversos simuladores e entre diversos usuários. Então, permitindo que a gente faça coisas de simuladores colaborativos com mais facilidade. E a gente ainda tem pouco conhecimento sobre o efeito do uso prolongado de realidade virtual pelos usuários. Todos os experimentos que a gente tem feito são curtos, né? Não duram muito mais do que 1 hora. A gente não sabe o que acontece no treinamento mais longo, né? De 4 horas, 8 horas, vários dias. Bom, com isso, então, eu concluo aqui a minha fala. Queria deixar público o agradecimento aos meus colegas que trabalharam junto nesse desenvolvimento aqui. Então, a Aline Menig, que foi aluna de mestrado, doutorado, hoje é professora na Universidade de Nice, o Rafael Tochelsen, que sempre trabalhou conjunto na orientação da Aline, o professor Rafael da UFPEL. Queria agradecer também a todos os colegas do Vislab, nosso laboratório, bem como aos 107 voluntários dos testes. Então, acho que era isso. Fico aqui agora disponível para perguntas e agradeço a atenção. Muito obrigada.